Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o tema é exatamente isso que você leu na capa aí. Literalmente, o empresário do Diego Souza, ele ferrou o esporte, mas ferrou valendo aí, cara. Então eu vou trazer essa informação para vocês aqui, tá? Em primeira mão aí, os detalhes dessa informação com relação ao jogador Luquinhas, né? O jogador Luquinhas aí, que é o Lucarelli, né? Que seria uma das grandes revelações da base do esporte aí, mas teve dois problemas. Teve um problema que dificultou a permanência dele pelo lado do esporte e também teve uma outra dificuldade que dificultou a permanência, né, do Luquinhas no esporte, principalmente por conta do novo empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Diego Souza. Então eu vou falar para vocês sobre isso. Vou estar falando para vocês também do esforço que o esporte está fazendo, inclusive, para manter alguns jogadores, porque ele não tem um certificado, né, de clube formador. E está faltando muito pouco, inclusive, para o esporte ter esse certificado e acabar com esse problema. Inclusive, eu acho que o esporte pode até se movimentar um pouco mais para fazer isso. Eu vou estar falando todos esses detalhes para vocês aqui dessa informação. Só quero pedir para você o seguinte, cara, não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa teu like, que aqui é conteúdo todo dia. Desculpa o barulho, você viu um barulho de carro, de caminhão, é porque eu ainda estou em São Paulo, então estou sem estrutura, estou num só site aqui. Vendo uma gravação de uma galera aqui. Até caiu aqui, né? O babinho ali, ó. Então eu tô numa estrutura caseira aqui, mas dessa moral pra mim, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. Agora que você fez tudo isso, vamos lá falar dessa informação que, cara, é um problema que pra mim foi sério, prejudicou demais o esporte e que o esporte precisa corrigir isso pra ontem. Mas vamos falar sobre essa situação agora. Bora lá, meu amigo. Primeiro eu vou explicar para vocês novamente, né? Porque muita gente pergunta, eu já expliquei em vídeo, mas vou explicar novamente, por que o esporte não é um clube formador de certificado. O clube formador de certificado que o esporte tem, que alguns clubes têm, ele dá alguns privilégios. Por exemplo, vamos supor que você que tá vendo aí tem 14 anos e você não é o esporte não é clube formador e você joga no esporte. Se o clube Botafogo, por exemplo, quiser tirar você do esporte, ele simplesmente negocia com você, conversa com o seu empresário e você vem praticamente de graça, né? Praticamente de graça. Essa que é a situação. Quando você é um clube formador, tem um certificado de clube formador, aí é outra situação, porque aí nessa situação, de fato ali, o esporte ele tem que receber até 2.000 vezes o que ele investiu. Vamos supor que ele investiu 10 mil reais no jogador Joãozinho. Então o Botafogo tem que pagar 2.000 vezes o que o esporte investiu no jogador. É mais complicado para tirar, tem que ter uma grana envolvida grande, né? Aí você vai falar, Felipe, mas eu fiquei sabendo que o Luquinhas, ele ainda ficou com uma porcentagem, o esporte 35%. Vou explicar para você, vamos lá, mas vamos por parte. O Luquinhas é um jogador que é uma das grandes revelações, conhecido muito na base como um dos jogadores que poderia despontar aí realmente como uma grande revelação do esporte. Eu não vou citar o nome do empresário, mas você pode pesquisar na internet, né, que é o mesmo empresário do Diego Souza. Ele entrou em contato com o jogador, né, assinou um contrato como empresário do jogador e informou para o esporte que ia tirar o menino. Simplesmente, que ia levar o menino para o Vasco da Gama, né, e que o esporte, ele não iria ficar no esporte. O esporte ofereceu 3 vezes mais do que o Luquinhas vai ganhar no Vasco, porém o empresário não aceitou. Essa conversa de que a família do menino quer jogar fora de Pernambuco, essa conversa de que eles querem morar no Rio de Janeiro, isso é balela, tá? De fato, o que aconteceu é que o empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Diego Souza, né, ele não quis que o menino ficasse aqui. O que é que rola nos bastidores? Esse mesmo empresário, ele é empresário do Betinho, e teve toda a situação do Betinho com o esporte, de justiça, ele não gostou. Então, por isso, ele sequer quis conversar com o esporte, negociar. Ele sequer entrou em contato com o esporte para negociar. Por que que o esporte ele ficou com 35% desse jogador? Porque, meus amigos, mesmo que o esporte não seja um clube formador, se ele colocasse na justiça, tem todos os recibos que foram investidos
né, no jogador, acabaria que esse problema, o Vasco ia ter que pagar uma grana muito maior. Então o Vasco negociou para o Sport ficar com 35% para evitar um problema de justiça futuro. Essa que é a situação, não é porque o Vasco foi bonzinho, o empresário do jogador foi bonzinho, nada disso, tá? Simplesmente porque de fato ali o Vasco não quis um problema de justiça, né? O Sport, ele precisa, e agora é a minha crítica, tá? O Sport tem todo e tudo para segurar, mas não tem o certificado de clube formador. Então, de fato, o Sport, ele precisa acelerar esse processo. E as informações que eu tive é que falta pouca coisa. É basicamente um refeitório que falta fazer uma pequena reforma lá, para que aí, de fato, que gira em torno aí, tá? As informações que eu tive, gira em torno de 100 mil reais. Essa é a informação que eu tive. 100 mil reais que o Sport já poderia ter, de fato, aí, esse certificado de clube formador, tá? Outra informação para vocês aqui. É importante que o Sport, ele direcione uma parte das negociações desses jogadores que estão sendo feitos para a base. Porque a base não pode ficar desacobertada. Por exemplo, o Isaac está saindo do Sport agora. É importante que uma parte dessa grana seja direcionada para a base do Sport, para que o Sport possa gerar outros Isaacs, que a diretoria do Sport faça isso. Direcione essa grana. Por quê, meus amigos? Porque senão fica complicado para a base trabalhar. Só formar sem condição, sem uma grana e perder jogadores assim, não ter uma grana para conseguir outros jogadores, fica difícil. Então tá na hora também do Sport, porque gosta realmente de vender jogadores, é bom. Eu sei que é bom, né, dar muita grana pro clube, mas o clube precisa investir novamente na base. E cara, tá faltando essa mixaria. 100 mil reais para um clube de futebol, sinceramente, na minha visão, é uma mixaria. Então tá na hora, de fato, do Sport dar um suporte maior. Mas eu queria trazer essa informação para vocês aqui, eu queria falar para vocês aqui essa situação, porque de fato é um empresário que pegou um ranço do Sport, né? Já teve problemas, inclusive, na época do Diego Souza. Ele nunca quis que o Diego Souza voltasse para o Sport. Sempre foi uma pedra de tropeço ali na vida do Sport ali. Já deu entrevistas falando que ele tinha proposta melhor do Grêmio e tudo mais. Então é sempre um cara que complica a vida do Sport, sempre ferra a vida do Sport. O tema do vídeo é esse, e de fato essa é que é a verdade. Então é complicado, né? É um cara que criou um ranço do Sport, não sei o porquê. Também não vou julgar, não vou dizer que ele tá errado, nem que ele tá certo, mas essa é a verdade dessa negociação. O Sport perdeu, né? Segurou um pouquinho ali de grana, ali, de porcentagem ali, mas o Sport perdeu um baita de uma revelação. Conseguiu segurar o Fernandinho. É importante frisar que o Sport conseguiu segurar o Fernandinho. E tem um outro jogador, né, que é o Adriel. O Sport também está conseguindo ali assinar esse contrato. Na realidade, eu vou trazer em primeira mão aqui, tá? O Sport já assinou o contrato, né, de profissional do Adriel. Quinta-feira, basicamente, vai ser anunciado. Essa é a informação que eu recebi. Estou falando aqui porque não atrapalha mais a negociação. Então, a base do Sport tá correndo, de fato, ali. Já conseguiram aí, a informação que eu tive, mais de 20 contratos aí, profissionais de jogadores, o que é difícil, né? Porque tem um assédio muito grande, né? Mas o Sport, ele tá se virando para segurar a base. Mas eu quero ver tua opinião, cara. Você concorda comigo que é um tremendo de um vacilão, cara? Um empresário como esse, 3 vezes mais a proposta do Vasco, ele não quis nem conversar com o Sport? Deixa aqui nos comentários. Eu quero, de fato, ouvir a opinião de vocês. E é claro, cara, qualquer informação que aparecer, eu volto e trago tudo na íntegra. Só lembrando, fiz um vídeo mais cedo aí, falando aí do meu encontro com o Fred, né, do Desimpedidos, que foi muito top, do Chikungunya, né? Então, se você quiser acompanhar esse finzinho aqui da minha viagem aqui, me segue no Instagram também, @FelipeLunaSI, que aí você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.